Olá a todos, estamos aqui com nossa aula 2, juros simples e juro composto. Lembrando que juro composto a gente não vai ver, né, nesse trimestre, nessa unidade, devido não estar com vocês presencialmente. Como eu já falei, juro composto necessita um pouco mais de atenção, necessita de acompanhar vocês no manuseio, né, da calculadora. Como eu não vou estar presente, então vamos trabalhar apenas com juros simples. E aí, espero que todos possam entender, né, de maneira mais simples, maneira mais interativa. Estarei explicando um pouco sobre juros simples e montante. Então, para essa aula, também gostaria que vocês prestassem bem atenção, acompanhassem com o caderno de vocês, respondendo os exercícios, né, e que eu deixei aí. E em juro composto, a gente vai substituir o exemplo que eu dei em juro composto por um de juro simples. Aí a gente acompanha aqui nesta aula. Aqueles que não têm ainda, pode estar escrevendo no seu caderno, né, e responder junto conosco aí os exercícios propostos. Certo? Vamos lá, né? Vamos ver aqui juro simples, montante, juro composto, como já falei. A gente vai ficar para o próximo semestre. Primeiramente, vamos trabalhar a introdução. Capital, que é o valor, né, que a gente sempre vai ter esse valor inicial, chamado de capital. É o valor aplicado através de alguma operação financeira, também conhecido como principal, né? Valor atual, valor presente, ou present value, ou valor aplicado. Juros, basicamente vamos ver juros simples, representa a remuneração pelo uso de um certo capital. Então, que aplicado por um determinado período. Juros simples quer dizer o quê? É o juro aplicado de cada intervalo de tempo e é calculado apenas em relação à quantidade inicial. Então, esse juro simples aqui é o que a gente mais utiliza, né, no nosso dia a dia. Juros simples é o que mais a gente vê aí no nosso dia a dia. E já juro composto é o juro que é mais utilizado para bancos, para empresas, né, grande porte, porque juros compostos obtém uma remuneração maior, né? Obtém uma quantidade no final dos juros bem elevada, diferente de juros simples. Então, como nós vamos ver juro composto, só para essa parte aqui. Taxa é mais uma, né, que vamos estudar nesse tópico aqui de juros simples. A taxa de juros indica a remuneração que será paga ao dinheiro emprestado para um determinado período. Então, a taxa indica a quantidade de dinheiro que será remunerado, né, que será pago. Ou seja, qual foi o aumento, qual foi a taxa percentual de aumento que eu tive em relação ao dinheiro que eu peguei emprestado, em relação àquele capital inicial. Normalmente expressa na forma percentual da especificação do período de tempo em que se refere. Então, quando trabalhamos com taxa, a taxa e o tempo têm que estar totalmente associadas. Ou seja, sempre vai estar indicando aqui se a taxa é ao mês, se a taxa é ao ano, se a taxa é a trimestre. Sempre vai estar indicando, viu? E aí a gente tem que prestar atenção no tempo. Se o tempo também estiver em mês ou se o tempo também estiver em anos. A taxa e o tempo tem que estar sempre na mesma proporção aqui, ó. Se a taxa está em mês, o tempo também tem que estar em mês. Então, alguns exemplos aqui. A gente vai ver mais taxa ao mês e taxa ao ano, que são as que mais a gente vai trabalhar nesse trimestre. Montante, né? Essa aqui é a nossa fórmula de montante, bem simples. O montante nada mais é do que a soma do capital com os juros obtidos. Então, se eu tenho um capital, eu descobri os juros. Basta eu somar o capital que eu tinha, mais esses juros que foi obtido para mim obter um novo montante, né? O novo valor. Basta eu somar. E aqui a fórmula, né, que a gente vai utilizar, juros simples. Juros simples indica apenas sobre o índice apenas sobre o capital. É dado por juros, né? Esse J aqui representa juros. O C representa o capital, o I a taxa e o T o tempo. Então esses três aqui vai estar multiplicando para a gente poder descobrir os juros. Onde I é dada da forma decimal e I
e T devem estar sempre na mesma unidade. Como eu falei, né? O I, que é a taxa, e o tempo, né? A taxa e o tempo tem que estar sempre na mesma unidade. Se a taxa está em mês, o tempo também tem que estar em mês. Um exemplo aqui que eu deixei no caderno de vocês foi esse exemplo aqui. Uma pessoa empresta R$ 3.000 a uma taxa de juros simples de 3% ao mês. A gente observa aqui o capital, né? Sempre vai aparecer aqui, ó, capital. A taxa, tá falando que foi 3% ao mês, num período de 5 meses. Então a gente nota que taxa e tempo estão todos em mês, né? Então isso é bom. Quanto receberá ao final desse período? Então essa é a nossa pergunta. Pegamos aqui o passo a passo. Inicialmente a gente tem que pegar a fórmula, né? Essa fórmula aqui. Vou voltar um pouquinho aqui. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, muito simples, né? Agora basta eu fazer essa divisão aqui, ó. Juros é quem a gente está procurando, né? Capital é quem? 3.000. Coloco aqui, no lugar da letrinha C, né? A taxa é 3%. Então, eu posso reescrever aqui, ó. 3 sobre 100. 3 sobre 100. 3% é igual a 3 sobre 100. E o tempo é de 5 meses. Pronto, agora já sabemos quem são, né? Cada letrinha representa um número, então basta eu substituir aqui agora. É o que eu vou fazer. Juros simples é igual. Aí eu peguei, no lugar do capital coloquei o 3.000, no lugar da taxa coloquei 3 sobre 100, né? Que é a nossa taxa aqui, ó. 3%, 3 sobre 100. E o tempo aqui é 5. Lembrando que todos estão multiplicando, né? Esses pontinhos aqui representam multiplicação. Então aqui, ó, basta eu seguir agora. Aqui tem como eu eliminar zeros? Tem, né? Basta eu cortar os zeros do 100 e também eliminar os zeros aqui do 3.000. Aí resultou em quem? Baixamos o 30 vezes o 3 e vezes o 5. Aqui esse 1 não precisa eu baixar porque 3 dividido por 1 é 3, né? Então não precisa. Quando sobra o 1, não precisa fazer nada. Basta eu repetir o número que sobrou aqui. Então, como aqui ficou bem mais simples, ó. Eliminei os zeros aqui e zeros aqui. Ficou 30 vezes 3 e vezes 5. Basta eu fazer essa multiplicação para mim poder encontrar o resultado dos juros. Então, aí a gente vai ver que 30 vezes 3 dá 90 e 90 vezes o 5 vai dar 450. Então, esse é o valor de juros que a gente encontrou. Só que a questão está perguntando quanto receberá no final desse período. Não perguntou quanto é os juros. Eu quero saber quanto eu vou ter que pagar no final dos juros, né? No final desse período aqui. Então, se os juros for de 450, basta eu somar com esses 3.000 aqui. Lembra lá do montante? O montante é quem? O montante final é o capital mais os juros. Então, se eu tinha um capital de 3.000 mais 450, me resultou em R$ 3.450. Então, basicamente, a resolução desse exercício é simples, né? Multipliquei todo mundo, somei com o capital que eu tinha e encontrei o valor que eu vou ter que pagar no final de 5 meses. Certo? Aí a gente vai ver o próximo exemplo aqui. Então, aqui, juro composto, como eu falei, a gente vai ver no próximo semestre, né? Não precisamos ver agora. E aí, no lugar de juro composto, aquele exemplo que eu dei, vocês colocam. Então, temos aqui um novo exemplo, né? João aplicou R$ 200 durante 3 meses em uma aplicação a juros simples com a taxa de 6% ao mês. Qual é o valor dos juros? Bom, nessa questão aqui eu estou querendo saber só o valor de juros, né? Mais simples ainda, não vai precisar eu somar com o capital, só quero saber o valor de juros. Então vamos seguir aqui o passo a passo, né? Juros simples, né? Igual a CIT, que é a nossa fórmula, C vezes I vezes T. E aí separamos, né? Primeiro passo é separar. Quem é capital? 200. A taxa é de quanto? 6% ao mês. E o tempo? 3 ao mês. Então, 3 meses, né? Então, tá tudo junto aqui, né? Taxa está em mês e tempo também está em mês.
Então vamos seguir aqui agora. Vou colocar ali do lado. Repetindo aqui a fórmula, né? Capital 200, taxa 6 sobre 100 e o tempo de 3. Agora vamos eliminar zeros, posso, né? Tem dois zeros aqui à minha esquerda e dois zeros à minha direita. Posso eliminar os dois, aí a conta ficou bem mais simples. Agora ficou aí, né? Eliminei os zeros aqui, ficou 2. Sobrou aqui o 6 e o tempo 3. Multiplicando aqui 2 vezes 3, 2 vezes 6, 12. E 12 vezes 3, 36. Então, aí, nessa questão só pede a gente para encontrar os juros. Então, os juros foi de quanto? R$ 36. Simples assim, né? Essa aqui dá de fazer mentalmente, né? Mas como eu quis explicar para vocês, quando tiver um número bem maior, vocês vão utilizar essa mesma fórmula aqui para resolver. Vejamos aqui. Agora essa questão, né? Para completar a compra de um carro, Júlia pegou emprestado de sua amiga R$ 10.000 e pagou juros de 2.250. Sabendo que a taxa de juros da operação empregada foi de 2,5% ao mês, quanto tempo levou para pagar a sua amiga? Então temos aqui uma questão que mudou, né? Eu já tenho juros, falou que os juros foi de 2.250, só que eu quero saber o tempo, né? Foi quantos meses demorou para me pagar? Então é uma questão aqui que muitas vezes você pergunta, né? Se fosse diferente, como é que a gente ia responder? Então coloquei uma questão aqui diferente para ensinar vocês como resolver. Então aqui se eu tenho juros, agora eu vou separar, né, nossos itens da questão. Então juros foi de 2.250, tá aqui, né, 2.250. O capital que pegou emprestado foi de R$ 10.000, tá aqui, coloquei. A taxa é de 2,5 sobre 100, 2,5%. E o tempo é quem eu quero procurar, né? O tempo ainda não sei. Então, quanto tempo o Júlio levou para pagar a sua amiga? É isso que eu quero descobrir. Então, vamos lá. Já separei todo mundo, vamos para a fórmula agora. Juro simples, né? Igual. Agora eu pego aqui, né? Juros é igual. Os juros aqui eu substituí pelo capital, pelo que eu encontrei. Foi quem? 2.250. Coloquei aqui. Capital, coloquei aqui. E a taxa, coloquei aqui. O tempo não coloquei porque é quem eu estou procurando. Vamos dar sequência. Aqui tem como eliminar zeros, né? Lógico que tem. Então vou começar eliminando esses zeros aí. Elimino o zero do 100 e os dois zeros aqui do 10.000. Lembrando que eu só posso eliminar zeros assim quando for possível. Então aí ficou agora, repetindo aqui, né? Eliminei aqui, sobrou 100. Eliminei aqui, só sobrou 2,5. Pronto. Repeti todo mundo. Os juros permanecem, ó. Os juros está aqui. Agora chegamos aqui. O que é que a gente vai fazer? Vamos multiplicar aqui, ó. 100 vezes 2,5. E 100 vezes 2,5, essa vírgula pula duas vezes, né? Vai nos resultar em 250. Pronto, então 100 vezes 2,5 é igual a 250. Se você não conseguir fazer mentalmente, pode fazer no caderno, né? É continha de multiplicação. Aqui, a gente chegou em uma equação, ó. Chegamos em uma equação. E aqui a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou pegar um número, né? Sempre que tiver procurando uma dessas letras, eu vou ter que dividir por esse número que está do lado de lá, né? Então, vamos fazer da seguinte forma. Vou pegar aqui. Ficou dessa forma. Eu separei o T, que eu não estou procurando, ó. O T ficou sozinho. E o 2.250 vai dividir por 250. Posso eliminar zeros, ó. Como tem dois zeros ali, eu posso cortar um aqui e cortar esse outro aqui. Como ficou 225 dividido por 25, eu coloquei aqui essa tabuada aqui, ó, e vai nos mostrar o resultado correto que a gente vai encontrar. Porque eu fazendo a tabuada do 25, eu vou encontrar um número que multiplicado por 25 vai me dar 225. E aí
eu encontrei aqui, ó, 9, né? 25 vezes 9 é igual a 225. Então, o total de meses aí